E aí, primeiro ano, tranquilidade? Como é que vocês estão? Tranquilo? Vamos dar prosseguimento aqui nos nossos estudos com o PET, certo? Me apresentando mais uma vez, sou Tawan Reis, estudante de Geografia do Instituto Federal do Sul de Minas. Estou aqui para auxiliar vocês com seus estudos remotos, certo? Vamos começar. Semana 3. A gente começa na página 84. Hoje o nosso assunto são os povos em movimento, certo? Vamos recapitular um pouquinho da matéria. Esse assunto ele trata das migrações. Essas migrações elas foram ganhando novas direções e isso partiu principalmente dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos, em busca de melhores condições. Esse modelo de migração internacional ele acontece por causa da diferença econômica entre os dois grupos de países, né? Os países desenvolvidos oferecem condições muito melhores do que os países desenvolvidos. Um outro fator que também contribui para o deslocamento dessas pessoas são os conflitos, seja étnicos, religiosos, políticos, que ocorrem durante as décadas, certo? A gente já viu isso em outras oportunidades. Para a gente ficar um pouco mais ligado no assunto, tem aqui como recomendação um documentário. O nome dele é Refugiados e Imigrantes Longe de Casa. Ele trata bastante sobre essa questão dos povos em movimento. E está disponível no YouTube, só colocar lá, acho que é a oportunidade. Para a gente aprofundar um pouco mais sobre o assunto, certo? Vamos tratar aqui das atividades. A gente tem aqui a atividade 1, que ela fala que o número de imigrantes que vivem nos países das Organizações para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, aumentou em 1/3 nessa última década, apesar da recente queda dos fluxos migratórios provocada pela crise econômica iniciada em 2008. Afirma um relatório publicado pela entidade na segunda-feira. Segundo a OCDE, que reúne 34 países, a maioria deles são países desenvolvidos, né, países ricos, cerca de 110 milhões de imigrantes viviam nos países membros da organização em 2009 e 2010, que é o equivalente a 9% da população total. Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de países pobres em direção aos territórios de economias desenvolvidas. Essa procura intensifica-se porque nos países desenvolvidos. Ele está perguntando qual que é o motivo. A gente já tratou desse assunto. Tem aqui as 4 opções, A, B, C e D. A gente vai assinalar qual a opção correta. Qual que é o motivo de que as pessoas saem de países pobres para ir viver em países ricos. Qual o motivo dessa migração, certo? Questão número 2. O Ministério da Justiça brasileira, entre 2009 e o primeiro semestre de 2011, regularizou a permanência no Brasil de 18.004 bolivianos. De acordo com as estatísticas, os bolivianos são a comunidade estrangeira que mais cresce em São Paulo, e a principal motivação para o deslocamento é a busca por emprego. Essa matéria está disponível no site Bolivianos no Brasil. Dentro desse contexto, o deslocamento feito pelos bolivianos, aí tem aqui as 4 opções, A, B, C e D, a gente vai assinalar uma delas, que é o motivo do porquê os bolivianos saem da Bolívia para vir morar em São Paulo. A número 3, o desenvolvimento e o maior acesso ao transporte intercontinental, somados à facilidade de obtenção de informações sobre outros países por meio dos veículos de comunicação, impulsionaram o movimento de pessoas que buscam melhores condições de vida, nem sempre alcançadas fora do país de origem. Ao contrário do que se verifica, com os fluxos econômicos, as fronteiras nacionais são reforçadas por governos de muitos países, principalmente dos desenvolvidos, para a entrada de imigrantes. Um exemplo mundialmente reconhecido de restrição à entrada de imigrantes, conforme mencionado no texto acima, tem aqui as 4 opções, a gente vai assinalar qual dessas razões é um exemplo famoso quanto à restrição de entrada de imigrantes, certo? É um exemplo bem famoso, todos vocês provavelmente ouviram falar ultimamente nos noticiários e tal. Vou tomar uma água aqui, pessoal, uma pausa para hidratação, que é muito importante, bebam água, a água é muito importante para o nosso organismo, hein? Vamos seguindo. Tomar água,
lavar a mão, utilizar o álcool em gel, permanecer em casa. São ações importantes para que a gente se proteja e proteja o próximo. Número 4. Descreva o cartoon comentando o que ela retrata. A gente tem aqui uma senhora representando, vestida com a bandeira do continente europeu, abraçada no continente e chutando alguns migrantes para fora. Então, o que isso quer dizer? O que mais que essa imagem retrata? Certo? Mais ou menos o que eu falei, mas ela tem mais alguns conceitos envolvidos. A número 5. A representação a seguir retrata um acontecimento que vem preocupando cada vez mais os governantes de países do continente europeu. A dinâmica representada pelas setas se intensificou nos últimos anos e atualmente se manifesta de forma dramática e assustadora. Assinale a alternativa que melhor esclarece essa situação. A gente tem aqui uma imagem que retrata uma coisa que vem acontecendo cada vez mais, né? E preocupa os governantes dos países europeus. E justamente é o que a gente vem falando quanto à migração de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos. A gente tem aqui algumas setas apontando para o continente europeu, vindo do continente africano, do continente asiático. Aí a gente tem que colocar qual dessas alternativas que representa melhor essa situação aqui descrita na imagem. Certo, pessoal? A gente foi até a página 87. Voltamos na semana que vem com a semana 4. Espero que todos estejam se cuidando, todos estejam bem. E muito obrigado. Até a próxima, primeiro ano.